Bom dia a todos vocês que nos seguem pelas redes sociais do Rio Mafra Mix. Nessa quinta-feira, feriado para os rionegrenses, dia de trabalho para os mafrenses. Hoje nós vamos debater um assunto bastante sério aqui no nosso canal, assim. Então, temos aqui um convidado bastante especial, o Dr. Wagner Meirelles, que atua há 11 meses aqui em Mafra, na Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Mafra. Já atua aí há 10 anos, né, delegado? Nessa área, mas aqui em Mafra, mais especificamente, há 11 meses. Ele também é especialista em direitos humanos e em gestão pública. Seja muito bem-vindo, delegado. Hoje ele vai falar com a gente a respeito de um assunto, como eu disse para vocês, bastante importante. Quem acompanha aí a grande mídia já ouviu falar bastante do aumento dos casos de violência doméstica, especialmente nesse período da pandemia. Aqui na nossa região, graças a Deus, essa estatística, na verdade, foi ao contrário, né? Temos tido menos casos de violência doméstica. Mas vamos entender um pouquinho essa questão da violência que não atinge somente as mulheres, né? Ela também é orientada aí aos filhos, aos adolescentes, aos idosos, mas hoje vamos falar da mulher, do papel da mulher no atendimento a esses casos, como ela se coloca nesse contexto da violência doméstica aqui na nossa região. Mais uma vez, bom dia, delegado. Bom dia, Juscelia. Então, delegado, o senhor pode nos contar um pouquinho, então, como está essa questão aqui na nossa região, em Mafra especificamente, como está a violência doméstica aqui? Eu quero cumprimentar também a todas as pessoas que estão nos assistindo agora, dizer que é um prazer a Polícia Civil se fazer presente na pessoa do delegado de polícia aqui no Rio Mafra Mix. Digo que é um espaço importante para que nós possamos orientar as pessoas quanto à proteção da violência doméstica, né, a questão da mulher. E o nosso tema de hoje ele está relacionado à violência doméstica, tendo a mulher nesse contexto. E quando se fala de violência doméstica, nós temos que abranger que envolve a família. E aí tem a criança, o adolescente, a mulher, tem o homem, tem o idoso, que pode ser um homem, pode ser uma mulher também. E o tema ele está restringido à participação da mulher. Quando nós falamos sobre a questão envolvendo a violência contra a mulher aqui na nossa região, nós temos algumas percepções que nós vamos comentar aqui contigo para divulgar para a sociedade, até para se ter uma ideia de como que Mafra, em Santa Catarina, está tratando este assunto, quais as consequências de algumas atuações, quais as orientações para as mulheres, como ela pode buscar os órgãos de assistência social, como que ela pode buscar também a polícia, o Poder Judiciário, o Ministério Público, e ela precisa dessas informações que nós estamos aqui a divulgar hoje, aqui pelo Mafra Mix, Rio Mafra Mix, que é um órgão de comunicação da nossa região. Ok. Delegado, eu acredito que uma questão que a gente até, por intuição, acaba interpretando quando a gente vê as reportagens a respeito da violência contra a mulher, essa percepção de que talvez a violência doméstica tenha muito a ver com classe social. Tem a ver? As pessoas que pertencem a às classes mais baixas sofrem mais violência? Ou isso é uma percepção errada das pessoas? Na verdade, a violência ela não escolhe classe social. O que é perceptível, e aí eu falo da delegacia que nós trabalhamos, é que a ocorrência de crimes violentos, elas são mais registradas por pessoas de poder aquisitivo menor. No caso, mulheres que vivem em uma situação econômica mais desfavorável, ou seja, mais na linha de pobreza. Essa forma que a sociedade interpreta que é só nas camadas mais pobres da sociedade que ocorre a violência, ela não é verdadeira. Nós temos casos envolvendo pessoas, mulheres, né, de um poder aquisitivo melhor, de uma estabilidade maior na sociedade, de um posicionamento maior. A diferença que nós percebemos é que a mulher, quando ela possui uma condição econômica melhor, ela possui uma profissão melhor, ela possui uma independência profissional e econômica, como eu disse, normalmente ela se livra de alguns crimes que a mulher que possui uma dependência econômica
ainda não consegue, devido às condições que ela convive com a família e até mesmo com o agressor. Ok. Então, assim, estar dependente do marido acaba sendo um ponto que contribui para situações de violência e até aí ao crime mesmo, se chegar a uma situação de violência que leva a um crime dentro de casa. A mulher empoderada, vamos dizer, tem uma resistência maior a sofrer. Exatamente. Nós observamos que a mulher, quando ela possui instrução, quando ela possui uma independência econômica maior, quando ela possui uma independência profissional, normalmente essa mulher consegue se defender melhor da questão envolvendo a violência doméstica. E quando se fala de violência, nós temos pelo menos 5 formas de enfrentar isso ou de verificar. A primeira delas é a violência psicológica, é aquela situação que o agressor, que é normalmente o homem, né? Nós não podemos dizer que o agressor é sempre o homem, mas normalmente é ele, até por uma questão cultural que a gente percebe, ele favorece bastante para isso. Então, nós temos a questão psicológica, onde a mulher é sendo oprimida cada dia, passando uma situação que ela é inferior ao homem, que ela é inferior à família, né, um membro da família ali. A questão sexual, onde muitos homens acreditam que podem manter relação sexual com a mulher a hora que ele quiser e do jeito que ela quiser, e não é assim que funciona, é um direito dela recusar a manter relação sexual, por exemplo, ou qualquer ato libidinoso com o próprio marido, quando ela não está bem, quando ela não está no seu melhor momento ali. A questão patrimonial, também muito importante, onde adquire-se os bens em conjunto, e aí, na hora de fazer a separação, a mulher acaba sendo induzida, ou se fazendo acreditar como que ela não tem direito, como que ela não tem a sua disponibilidade dos bens. A questão também envolvendo a agressão física, que é uma situação que mais ocorre quando gera lesão corporal na mulher, gera tapas, gera vias de fato, que é a agressão física sem ocasionar lesão corporal. Então, nós temos também a questão moral, onde a mulher ela é posta numa condição de inferioridade. Então, quando se fala de violência doméstica, pelo menos de acordo com a nossa legislação, nós temos que tratar por esses aspectos aí. Então, não é apenas a agressão física, ela envolve todos aqueles pontos que nós comentamos. Patrimônio, a questão psicológica, moral, a questão sexual e assim por diante. Ok, delegado. A Joelma Fernandes está aqui nos assistindo ao vivo e ela, inclusive, tinha acabado de colocar essa questão. Violência não é só física, e sim verbal também, né? Foi o que ela questionou aqui com a gente. E o senhor até sem saber já nos respondeu. Mas aí fica também uma outra questão. Desses 5 tipos de condutas abusivas, de violências, né, que a mulher pode sofrer dentro da sua casa, quais delas que, vamos dizer assim, a gente poderia evitar já no começo para não se chegar naquela que seria, eu acredito, a pior, que seria a violência do tipo física, sexual. Então, quando é que eu preciso realmente ir até a delegacia e denunciar aquela pessoa? Quando é que eu chego nesse extremo? Eu vou falar um pouquinho, bem rápido, sobre a questão da delegacia de proteção à criança, adolescente, né, a mulher e ao idoso, que é a situação de Santa Catarina, que são as chamadas DPCAMs. Hoje, se nós pudéssemos denominar o nome dessa delegacia, né, nós daríamos o nome de Delegacia de Proteção da Família. Porque quando se fala de criança, adolescente, mulher e idoso, nós estamos falando de membros da família. Então, a DPCAM, na verdade, é uma delegacia que protege todos esses membros. A mulher, ela é vista hoje como um membro da família que goza de uma proteção especial. E aí nós temos uma Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340 de 2006, que ela traz vários instrumentos ali de proteção da mulher. Dentre eles, o afastamento do agressor do lar, a proibição dele se aproximar da mulher, no caso, quando ela for vítima de alguma daquelas situações que nós narramos aqui, daqueles tipos de violência, também de manter contato com ela, e até de pagar alimentos, caso ela requeira e seja interpretado positivamente pelo Poder Judiciário.
Considerando que a delegacia de proteção à criança, adolescente, mulher e idoso, no caso Santa Catarina, ela tem essa finalidade de proteger a família, nós estamos tratando de uma relação muito peculiar, porque o tipo de situação que ela trabalha não é a mesma de uma delegacia de combate a roubos e furtos, por exemplo, porque nós trabalhamos com sentimentos de pessoas da família. Então, a mulher, quando ela chega a ir a uma delegacia de polícia, ela já superou vários obstáculos. O primeiro deles, que ela superou, que é aquele preconceito de se expor à sua família, de expor à sua situação. E nós percebemos que, no caso da violência física, a mulher normalmente já procura logo a polícia, até porque ela fica com a lesão corporal exposta, isso daí é percebida pelas pessoas, ou ela procura, ou é noticiado isso na delegacia. O problema, que às vezes não é procurado de imediato, que a gente percebe pelas mulheres, é no caso da violência psicológica, no caso que essa violência psicológica ela pode ser por meio de ameaça, ela pode ser por meio de uma injúria, quando se denigre a imagem pessoal da mulher, chamando-a... E aí tem vários nomes, né? Eu vou dizer os nomes mais comuns, quando se chama ela de vagabunda, chama de prostituta e assim por diante. E isso vai o quê? Vai menosprezando a mulher com xingamentos, e isso é crime, quando se atinge esse ponto. E também até falando mal da conduta dela perante os membros da família e perante outras pessoas que convivem com aquela mulher. Isso gera uma situação muito constrangedora para a mulher. E, muitas vezes, ela não vai à delegacia para não se expor, como eu disse. Só que essas situações que eu falei, ela depende muito da vontade dela. E ela poderia, de repente, buscar o apoio em outros órgãos também. Como eu disse, por se tratar de uma delegacia de proteção da família, isso envolve uma rede de atendimento. E essa rede ela tem que ser social, psicológica, e, para isso, o Estado, no caso, o poder público, possui alguns órgãos especializados. Por exemplo, o CREAS, que é um centro de referência de apoio às famílias, né? Ele procura dar essa orientação de como a mulher e os demais membros da família se relacionarem entre si e até resolverem alguns problemas. A questão envolvendo bebida alcoólica, drogas, que também é algo comum em algumas famílias, né, que possuem problemas de violência. Aí nós temos o CAPS, né, que é um centro de apoio a pessoas com dependência. Isso é pela Secretaria de Saúde ou pelo SUS. Então, nós podemos verificar que, quando se fala de proteção, é uma rede complexa e que, normalmente, quando chega a delegacia de polícia, no caso da DPCAM e de Mafra, é feito esse encaminhamento. Então, é possível, através desses outros órgãos, evitar se chegar a essa situação extrema que seria da violência física e que realmente seria tratada aí pela Polícia Civil? O que a gente precisa é que a mulher ela esteja devidamente orientada, ela esteja preparada para superar alguns obstáculos. O primeiro deles, quando ela sofrer qualquer tipo de agressão moral, qualquer tipo de agressão psicológica ou até mesmo física, a depender da situação, que ela busque atendimento com órgãos especializados. Eu citei aqui o CREAS, né, que é um órgão do município especializado na questão social da família. Quando se fala de... vou dizer uma coisa bem comum que nós percebemos, que as mulheres vão à delegacia. Meu marido, ele só é ruim, só é agressivo quando bebe. Quando ele não bebe, ele é um amor de pessoa. Então, o problema dela é um problema com o vício do álcool. Ela não quer, muitas vezes, vê-lo ser processado, muitas vezes ela não quer que ele seja penalizado, mas ela quer que ele pare de beber e pare de ser agressivo nesses momentos da ingestão da bebida alcoólica e quando ele está sob efeito da bebida, do álcool. Então, ela quer resolver isso. E ela procura a delegacia de polícia. Por que ela procura a delegacia de polícia? Por algumas razões. A primeira, por ser um órgão de credibilidade. Então, ninguém procura algo que não tenha credibilidade. Então, ela vai a uma delegacia acreditando que ali ela vai ter uma resposta. E, no caso de Mafra, ela tem essa resposta.
ela é orientada a buscar, neste caso que eu falei, o CAPS, que é um setor do SUS, né, do Sistema Único de Saúde do município, que trata sobre essa questão envolvendo drogas, envolvendo bebida alcoólica. Quando a questão é mais de orientação jurídica, porque muitas das buscas que a mulher faz na delegacia envolve carência de informação na área jurídica. Ela pensa que saindo de casa vai perder os direitos dela, vai perder a questão da guarda dos filhos, quando, na verdade, essa é uma questão jurídica que a gente, aqui em Mafra, encaminha para a UNC, a Universidade do Contestado aqui, onde tem um núcleo de assistência jurídica, e a mulher ali é atendida, né, quando busca, quando de acordo com a agenda, e tem essas orientações, ou até mesmo a Defensoria Pública. A própria OAB, aqui de Mafra, nós estamos com um trabalho, uma discussão já de se fazer um atendimento na DPCAM, um atendimento jurídico, gratuito ali, para que a mulher ela tenha as informações necessárias para que ela se liberte daquela opressão. Então, quem tem informação, e aí trazendo para a mulher, ela consegue superar muitos problemas. Então, existe a parte preventiva, que é aquela que ela precisa das informações, de como ela fazer cessar o problema que pode gerar uma lesão corporal lá na frente, pode gerar uma ameaça, pode gerar uma injúria, pode gerar um conflito, pode gerar um dano maior na família. Então, a gente percebe que a mulher ela procura, primeiro, resolver isso para ela, mas aí, quando a agressão ela parte para os filhos, aí que a mulher normalmente busca, de fato, a sua proteção. E quando ocorre isso, aí entram os instrumentos policiais que nós temos à disposição, e aí eu quero orientar para alguns deles, que são as medidas protetivas de urgência. Essas medidas protetivas, elas são previstas na Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, e elas envolvem algumas questões de interferência direta do Estado, no caso, por meio da polícia, por meio do Ministério Público e do Poder Judiciário, naquela relação familiar, seja afastando o agressor do lar, e aí isso ocorre normalmente quando a mulher ela sofre uma violência física e até psicológica de tal modo que aquilo abalou a convivência da família, e aí não dá para deixar o agressor em casa. Ou, às vezes, a mulher não quer simplesmente o contato, ela já se separou do agressor, mas não quer que ele fique incomodando, que ele fique mandando mensagem, que ele fique ligando, que ele fique mandando contato, e aí tem a proibição dele manter qualquer tipo de contato com ela. E o detalhe é que, se houver o descumprimento dessas medidas protetivas por parte do agressor, ele corre o risco sério de ser preso preventivamente, ou até preso em flagrante, a depender da situação. Então, quando nós tratamos de proteção da mulher, nós estamos falando de algo muito sério. Nós estamos falando de um problema cultural que não é só do Brasil, mas o Brasil é o que nós estamos a analisar hoje, mais especificamente Santa Catarina e Mafra, a região, a questão cultural de gênero, né? Então, nós percebemos que a mulher ainda está numa situação desfavorável comparado à igualdade com o homem, de condições, de oportunidades, e por isso que nós temos leis específicas de proteção à mulher. E aí aquela conversa, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né, é um jargão que se fala comumente, nós podemos perceber que a legislação não vê dessa forma. Então, chegando a informação na delegacia de polícia, e sendo um caso grave, e aí um caso de lesão corporal, um caso de estupro, né, qualquer situação cárcere privado, o Estado vai meter a mão, sim, vai meter a colher, sim. E mais ainda, vai interferir na relação familiar, afastando o agressor do lar, se preciso. Esse afastamento ele é feito pelo Poder Judiciário. Hoje, o procedimento, por incrível que pareça, ele não é complexo. Aqui na nossa cidade, em Mafra, na nossa comarca, a mulher, com a declaração da mulher, e sendo coerente, sendo demonstrada ali que ela realmente está sendo vítima de violência, apenas com a declaração dela já tem sido suficiente para afastar o agressor do lar, para proibir que ele se aproxime dela, mas isso é feito uma triagem primeira ali na delegacia. Nós temos uma parceria muito boa com o Centro Acadêmico de Psicologia,
aqui da UNC, acadêmica do nono semestre, do 10º semestre, fazem um atendimento. Então, nós percebemos que, para atender a mulher, é preciso que o profissional esteja habilitado, que ele tenha a sensibilidade. Não é simplesmente colocar uma pessoa para atender uma vítima de violência doméstica, mas colocar a pessoa certa, a pessoa com sensibilidade, com que tem o poder de ouvir, tem o poder de ser proativa. Então, o profissional que atende também tem que ser qualificado para isso. E hoje, na delegacia de Mafra, nós temos profissionais ali que fazem o seu trabalho de acordo com a sua percepção, de acordo com a sua vontade, e que isso gera uma segurança maior para a mulher. É preciso que ela tenha um acolhimento. A delegacia de polícia, ela não, no caso da delegacia de proteção à criança, adolescente, à mulher e ao idoso, ou vamos tratar a delegacia de proteção da família, essa delegacia ela tem que ser composta, na nossa visão, de vários profissionais. Por isso que nós temos ali acadêmicos do curso de psicologia, acadêmicos do curso de direito, que acabam nos auxiliando e dando um acolhimento maior para a mulher. Essa abordagem ela pode ser feita por policial, mas a mulher, como eu disse, ela superou algumas barreiras para chegar na delegacia. Então, ela tem que ser acolhida. Claro, existem situações em que muitas mulheres não são vítimas, mas procuram a delegacia. E aí, pela nossa experiência, a gente acaba orientando que ela deve procurar uma orientação jurídica, um encaminhamento psicológico e esses órgãos que eu falei. Então, trazendo de uma forma mais direta, é possível prevenir? Sim, ela precisa dar as informações. E aqui é um canal que traz essa informação, né? Então, a Delegacia de Polícia de Mafra está à disposição, ela consegue trazer essas orientações para as mulheres. Cada vez mais ela vai buscando parcerias, como eu falei aqui, com a UNC, né, o curso de Psicologia, com o curso de Direito da UNC, com a própria OAB de Mafra, uma parceria boa com as entidades empresariais aqui de Mafra. Nós podemos citar a CDL, a Cinec, a Associação Comercial Empresarial Industrial de Mafra. Então, nós temos vários parceiros, o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, são parceiros que acabam fortalecendo essa rede. E nós acreditamos que trabalhar em rede, a imprensa, e aí eu tenho que agradecer esse espaço que nos é cedido, para que divulguemos cada vez mais o trabalho. E aí nós temos que falar bem rapidamente sobre o ideal e o real. Então, o ideal é isso que eu falei, é buscar todos esses órgãos. O real é a estrutura que cada órgão possui. Então, nós estamos cada vez mais aproximando o real do ideal. Legal. Delegado, em Mafra, as mulheres ainda demoram para procurar os seus direitos, para buscar a delegacia ou apoio necessário quando começa a sofrer essa situação de violência doméstica? Como é que está esse panorama aqui? Mafra, eu vou falar sobre a minha percepção. Eu já trabalhei na região oeste de Santa Catarina, trabalhei também aqui na região norte, e, além disso, a gente acompanha outras regiões aqui do nosso estado, né? A região sul, a região da Grande Florianópolis. E, trazendo para Mafra, eu posso afirmar, pela minha percepção aqui, que é uma cidade muito tranquila. O índice de violência aqui relacionada à questão doméstica, né, à questão familiar, ele não é alto. Existem procedimentos em andamento, procedimentos antigos, mas comparado aos últimos tempos, né, aos últimos meses, nós observamos que Mafra cada vez vem reduzindo mais. E essa procura pela delegacia, ela tem sido de uma forma orientada. Então, nós procuramos acolher a mulher, mas fazer com que ela busque sair do problema por si mesma quando possível. Alguns casos, nós já atuamos de maneira imediata. Por exemplo, se ela noticia uma lesão corporal, não tem conversa, a polícia já atua imediatamente. Quando ela noticia uma injúria, uma calúnia, né, uma difamação, uma ameaça, que são crimes que dependem da vontade da vítima para que a polícia proceda na instauração de um procedimento policial. Nesses casos, é feita uma entrevista com a mulher, é feita uma orientação
para ela e feitos encaminhamentos para os demais órgãos para que ela tente avaliar melhor a situação. Porque muitos dos xingamentos, muitas das questões envolvendo ameaças, elas são feitas no momento de discussão ali, que a mulher não está ainda amadurecida a tal ponto, né, em relação àquela convivência, para pedir o afastamento dele do lar, para ela se afastar. Ela não entende ainda que aquela situação é um caso de violência. E muitas vezes é necessário um período de maturação, um período de reflexão. Então, a questão social, atendimento social, a questão psicológica é importante. Por isso que nós fazemos parcerias com esses órgãos que eu falei. Então, o atendimento dela preferencialmente por um psicólogo, não havendo por um acadêmico de psicologia, que é o que nós temos ali, tem contribuído bastante para a mulher se despertar, para ela saber que ela tem o poder, muitas vezes, de tomar atitudes, que ela não é uma vítima permanente, que ela pode fazer cessar isso. E, às vezes, até restabelecer o convívio na família. Como eu disse, a família é uma instituição hoje, base da sociedade, e ela deve ser tratada com muita atenção, com muito carinho. Ela deve ser tratada de uma forma diferenciada dos demais crimes. Por isso que Mafra, hoje, tem reduzido bastante, e o nosso objetivo é reduzir cada vez mais. Quanto menos as pessoas procurarem a delegacia, nós podemos entender que elas estão, obviamente, procurarem, se elas tiverem orientação, que elas estão resolvendo as questões de uma forma inteligente. E aí, seja a mulher, seja o homem, seja os filhos, e a harmonia vai se restabelecendo. Porque, na prática, a delegacia de Mafra, ela tem recebido cada vez menos notícias de crimes envolvendo a mulher, né? Os crimes são noticiados, mas cada vez menos. Delegado, e a gente sabe que muitas mulheres que passam por situações de violência extrema dentro de casa, na sua família, elas também, já por conta da violência psicológica, que é o princípio, muitas vezes, né, da violência que chega às vias de fato, elas acabam não tendo coragem, muitas vezes, de procurar ajuda, de fazer denúncia. Por mais que a gente tenha aí as mídias todas trabalhando muito nesse sentido, campanhas, né, de orientação nas redes sociais, e elas acabam não procurando, né? E hoje, se eu percebo uma situação de violência, eu posso fazer alguma coisa? Quem pode fazer uma denúncia ao perceber um caso de violência doméstica? Hoje, diante das informações, dos canais de comunicação que nós temos, o acesso está muito fácil. Praticamente, nós vamos ter dificuldade de encontrar uma pessoa que não tem acesso à internet, que não tenha um WhatsApp, que não tenha uma linha telefônica para se comunicar. Então, basta hoje você mandar uma mensagem, por exemplo, para o telefone 180, né, um canal de atendimento para o Disque Denúncia para mulheres, né, não só para mulher, mas para a pessoa que está em situação de vulnerabilidade na relação familiar. É um meio de comunicação, telefone 180. A própria página da Polícia Civil, nós podemos anunciar que existe uma delegacia virtual, né, que está na página da Polícia Civil, que é www.pc.sc.gov.br. Então, o Estado de Santa Catarina possui uma unidade virtual para atendimento, para recebimento dessas informações, que é algo muito fácil. A pessoa tem um computador, tem um celular e já faz essa comunicação. Muitas delas não precisam nem ser identificadas. Então, se alguém da família, algum vizinho, percebe que uma mulher, que é o tema que nós estamos tratando, mas não só a mulher, né? Poderia ser para uma criança, para um adolescente, para um idoso, sendo vítima de uma relação abusiva, de uma relação doméstica de violência, aí existem esses canais. Também pode buscar diretamente a própria Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, a Mulher e o Idoso, que terá a sua resposta. O que eu digo é que alguns casos, a polícia vai agir independente da vontade da vítima. O caso de estupro, por exemplo, mesmo que ela não queira ver o agressor processado ou responsabilizado, chegando ao conhecimento da autoridade pública, no caso da Polícia Civil, ela vai tomar uma providência de imediato. Nós podemos falar da lesão corporal,
quando a mulher ela sofre uma agressão física que gera dano à sua integridade física, isso a polícia toma providência de imediato. Então, qualquer um tomar conhecimento desse fato e noticiar a polícia, o delegado de polícia vai determinar a apuração do fato. Agora, existem outros crimes que a denúncia, vamos tratar dessa forma, a comunicação feita por terceiros na delegacia de polícia, não necessariamente ela vai gerar uma responsabilização do autor ou uma atuação da polícia civil. No caso do crime de ameaça, é um crime que depende de manifestação da vítima. Nós chamamos juridicamente de representação criminal. A representação criminal é uma autorização formal, normalmente feita na delegacia de polícia, formalmente na delegacia de polícia, para que a mulher autorize a polícia, o poder público, o Estado, a apurar aquele fato ali. Se for noticiado uma injúria, eu vi a minha vizinha, eu vi e ouvi a minha vizinha ser xingada pelo marido dela. Essa notícia chegando à delegacia de polícia não é tomada nenhuma providência policial, porque depende da vontade da vítima. O que se orienta nesses casos? É que, na medida do possível, se converse com a mulher, faça ela entender, se ela tiver com dificuldade, de qual é o caminho a ser buscado. Como eu disse, a busca pela delegacia de polícia, hoje, ela é muito grande por ser um órgão de credibilidade. Ela possui ali um atendimento hoje em Mafra, que nós podemos classificar de excelência, porque todas as pessoas que chegam lá são atendidas. E, havendo o interesse em registrar o boletim de ocorrência para o fato que ela quiser, muitas vezes não é fato criminoso, é feito, e, como eu disse, sendo um caso de atuação obrigatória de ofício da polícia, aí sim, aí nós atuamos independente da vontade da vítima. Legal. Delegado, quero agradecer a sua presença, espero que as nossas internautas aí tenham podido esclarecer algumas das suas dúvidas em relação ao papel da mulher aí nesse contexto da violência. Cabe a ela tomar uma iniciativa, obviamente, mas se você percebe algum caso, alguma conduta já grave, num contexto de violência doméstica, você também pode contribuir e ajudar e a fazer a denúncia para que as medidas possam realmente ser tomadas. Vocês que estão nos assistindo também, se quiserem enviar perguntas para o delegado depois da live, o vídeo vai estar disponível, a gente pode encaminhar para o senhor as perguntas. Quem tem dúvida ainda se é o momento de procurar seus direitos, é o momento de fazer uma denúncia, tenho acompanhado algum caso, não sei se posso intervir ou não, esse é o momento, é um canal aberto para que a gente tire aí as dúvidas e também, sempre visando a solução de conflitos, não só ter que chegar ao ponto extremo aí de presenciar uma situação de violência física realmente, que aí vai deixar sequelas na família para a vida toda, delegado? Algum recado para os nossos internautas que o senhor queira deixar? Alguma informação a mais aí para as mulheres? Sim, eu quero falar para as mulheres agora. A mulher, ela é um dos membros mais importantes da família. E nessa relação familiar, ela é a pessoa que tem uma relação muito próxima com todos os membros, seja com o marido, uma relação íntima, seja com os filhos. Então, a proteção que você, mulher, possui hoje pelo direito penal, pela legislação brasileira, ela é muito grande. O que você precisa é de orientação, é buscar de uma maneira segura os seus direitos. E muitos deles, não necessariamente por meio da polícia. Então, eu quero te orientar a buscar os seus direitos, as suas orientações com os órgãos que podem te ajudar. Um deles é a Polícia Civil. Então, a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, à Mulher e Idoso de Mafra, ela está à sua disposição para te orientar. Mas, além dela, eu te oriento a buscar o Centro de Referência do município, de assistência social, os CREAS, que são órgãos do município da assistência social que podem te orientar também. Te oriento a buscar o próprio Sistema Único de Saúde, no caso o CAPS, que trata sobre essa questão envolvendo drogas, bebida alcoólica, os vícios em geral. Então, eu quero que você saiba onde buscar informação. O próprio 180 é um meio de comunicação, mas a gente sabe que muitas das questões, elas podem ser resolvidas de uma maneira fora do direito penal,
fora da polícia. E você percebendo, buscando esses órgãos, que a violência, no caso que a agressão, ela é tão incômoda que gera uma instabilidade na sua vida e também na família, a Polícia Civil está à sua disposição. Pode procurar o delegado de polícia, existe uma acadêmica de psicologia para atender, existem policiais preparados em Mafra e nós colocamos à sua disposição para procurar melhorar as orientações e até dar uma solução para os casos que envolvem a atuação da Polícia Civil. Isso aí. Obrigada, delegado, mais uma vez pela presença. Fica o convite, sempre que quiser retornar aos estúdios aqui do Rio Mafra Mix, estaremos à disposição para qualquer esclarecimento também. Lembrando vocês que nós estamos hoje no estúdio do Rio Mafra Mix com o distanciamento de 1,5 m, por isso nós não estamos de máscara, mas nas nossas entrevistas, né, fora, nas externas, a gente utiliza. Então, a gente adotou aqui todas as medidas de proteção também à nossa saúde. E quero mais uma vez agradecer ao senhor, agradecer à Associação Empresarial de Mafra por esse espaço, que está sempre aberto aí para você que também queira contribuir. Lembrando, envie suas perguntas aqui para o delegado, que ele vai responder mais tarde para todos vocês. Tá? Rio Mafra Mix, aqui você bem informado sempre.